Não é fácil. Vamos fechar de Brasil um pouquinho aqui, Orbex, aproveitando esse comentário aqui do cientista anônimo. Ó, temos que desnazificar o Brasil. É difícil, né? Tu acha que a gente está conseguindo lidar com o bolsonarismo, Orbex? Como é que tu está enxergando aí essa Nem questão? de longe. Nem de longe. Nem de longe, nem de muito longe. Nós temos que levar a sério esse negócio do nazismo no Brasil, viu? Muita gente não sabe, mas o Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha, aqui no Brasil. E muitas células lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, claro, por causa da imigração alemã, etc. E tal. O Brasil tem uma forte tradição, eu vou dizer, no mínimo autoritária, que pode ser medida por um fato bem simples, que pouca gente presta atenção nisso. O exército brasileiro deve ser o único exército do mundo, não sei se tem outro, que matou mais brasileiros do que estrangeiros. Quer dizer, o exército brasileiro é especialista em matar brasileiro. Sim. Canudos foi a grande proeza do exército brasileiro, né? O massacre de Canudos, a grande proeza, né, dos militares brasileiros. Todos os massacres das revoltas regionais que teve no século XIX, a Farroupilha para vocês aí aliás, a Farroupilha se caracterizou por aquela armadilha que montaram contra um pelotão de negros, né? Lanceiros negros, porongos. Uma vergonha. Massacre de porongos. O massacre de porongos, exatamente. Para quem não sabe, que foi a promessa que a elite gaúcha fez de armar os negros e dar instrução militar, etc., como em troca dariam para eles a liberdade, se eles lutassem ao lado dos separatistas, né? Uhum. E aí, quando os caras perceberam que iam perder, perguntaram, mas o que nós vamos fazer com esse monte de negros armados e treinados para a luta? Armaram uma emboscada para eles, mandaram eles lutar num canto e avisaram o exército, tá indo lá os lanceiros, massacraram todos. Isso é a tradição brasileira. E que está presente até hoje, está viva até hoje. Quer dizer, não dá para brincar com isso. Quando o Bolsonaro criou os clubes de tiro, ele sabia perfeitamente bem o que ele estava fazendo. E eu acho que o governo Lula está perdendo uma oportunidade única de criar uma rede de comunicação popular que poderia oferecer, em alguma medida, alguma resistência a isso. Vamos pegar o Sistema Brasileiro de Televisão, que é um sistema público de televisão, está na mão do governo. Bom, os caras estão gastando R$450 mil por mês para sustentar um programa de entrevistas, cujo entrevistador é a Cissa Guimarães, que é uma egressa da Rede Globo. Pessoalmente, eu não tenho nada contra a Cissa Guimarães, falar que é uma pessoa simpática, legal, deve ser. Não tenho nada, não é pessoal o que eu estou falando. Mas uma entrevista, um programa de entrevistas com ela, em que a primeira entrevistada foi a Cláudia Raia, para falar da dificuldade de ter filho aos 50 anos de idade. Quer dizer, o Brasil está nessa fase, a Suécia, o Brasil, não tem o que discutir, ficar discutindo. Pô, R$450 mil, meu. Se eu separar R$100 mil para São Paulo, R$100 mil para o Rio de Janeiro, R$100 mil para Salvador, e vai, R$100 mil, sei lá, ou para Recife, ou para o Rio Grande do Sul, alguma grande capital aí, algum estado importante E com esse dinheiro, eu criar centros de comunicação popular nas periferias e educar comunicadores populares. É o que o México fez, né, Arbex? É o que o México fez. Eu assisti uma entrevista do Taibo, como é que é? Pablo Inácio Taibo, né? Que ele é diretor lá do Instituto de Cultura do México, né? Eles fizeram exatamente isso, eles criaram esses centros que tu fala aí por todo o México, né? E politizaram a população, né, Arbex? E outra, pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, você cria nas universidades federais do Brasil inteiro
cursos de extensão universitária, em que professores das universidades federais abrem a universidade para criar cursos de formação de comunicador popular dentro da universidade. O moleque entra lá para aprender a fazer esse curso e ainda sai com certificado. Quer dizer, você traz a periferia para dentro da universidade e leva a universidade para a periferia. Uhum. Mas o que o governo faz? Entrevista com a Cláudia Raia, da Cissa Guimarães. É uma brincadeira, né? Tá gozando na minha cara, né? Quer dizer, é lamentável, assim, é um negócio incompreensível. Assim, Arbex, o que tu acha mais perigoso, fazer uma insurgência no Brasil ou fazer uma insurgência no Irã? Essa pergunta é complicada. Mas olha, eu sou totalmente contra a ideia. Eu fico muito irritado quando falam que o brasileiro não luta, que o brasileiro é acomodado, que o brasileiro é banana, que o brasileiro aceita qualquer coisa. É mentira isso aí. Eu me indigno com isso aí também, Arbex. Quer dizer, se você pegar a história do Brasil, 500 anos de história, você não acha 10 anos na história desse país sem ter havido algum foco de insurreição popular em algum canto do Brasil. Não acho. Não acho. Pô, Palmares foi um século, meu, de existência. É brincadeira isso daí? Palmares. A marcha que o MST fez do Rio de Janeiro para Brasília em 1997, veio um grupo de estudo de Oxford. Os caras mostraram que a marcha que o MST fez foi mais longa, melhor, mais bem organizada, teve mais apoio popular, teve mais impacto na sociedade do que a marcha do Sal do Gandhi. Imagina. Isso o pessoal de Oxford dizendo. Quer dizer, nós não valorizamos a nossa própria história. Aí que tá, né? Mas a nem fica sabendo, não passa na TV. Então. Todo começo de semestre, quando eu dava aula na PUC, invariavelmente eu fazia pergunta para a sala. Falava, quem foi Zumbi dos Palmares? Quem foi Cepete Araju? Quem foi... Eu ia falando, né? Quem foi... fazer um programa assim, Portinho. Imagina o Arbex, hein? Cada dia falando sobre um. Ninguém sabe. Quem foi Toussaint Louverture, lá no Haiti? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem são os heróis populares. Ninguém sabe. É um negócio que me deixa muito indignado. É uma coisa muito... O Arbex sabe que eu tenho falado todas as oportunidades que eu tenho, né? Tanto aqui na Voz Trabalhadora, outros espaços aí que me convidam às vezes. Eu também falo sobre isso, que se fala muito, o brasileiro não sai para as ruas, não reclama. Todos os dias, gente, todos os dias tem manifestações por todos os cantos do Brasil, ou de sindicatos, ou o pessoal que está em greve, ou o pessoal que está, povos indígenas, ou o pessoal está nas ruas. O que está faltando no Brasil é organizar esses movimentos, é a organização da classe trabalhadora, como ensinava o nosso camarada aqui, né? Aqui atrás, ó, tem que organizar a classe trabalhadora, né? O Lenin está aqui atrás, né? Então é isso, né? A gente tem que parar de cair nesse discurso liberal que eles querem que a gente acredite isso aí, que o Brasil... o povo brasileiro é acomodado, o povo brasileiro não gosta de lutar, de reivindicar, né? Faz parte da estratégia deles de nos desmobilizar, né, Arbex? É claro. Não, e é impressionante, porque não precisa de muita coisa para você botar o povo para discutir, debater. Outro dia, no meio das eleições aqui em São Paulo, eu fui convidado para uma amiga minha que é diretora de uma escola pública lá na Lapa, na periferia da Lapa, aqui em São Paulo. Ela falou, Arbex, você não quer ir lá falar com a turminha e tal? Eu falei, claro, vou lá, então. Chegou lá uma turminha bacana, rapaz. Um pessoal lá de 12 anos de idade, 13, 14. Bem molecadinha mesmo. Aí eu, para começar a aula lá, a conversa, eu falei assim, gente, nós estamos no meio das eleições, qual que você acha que é a notícia mais importante? Todo mundo falou cadeirada. A cadeirada lá do Datena e tal. Todo mundo. Falei, quer dizer que a cadeirada é importante. A cadeirada é importante e tal, não sei o quê. Eu falei, então, eu também acho a cadeirada importante, mas vem cá. Aí você, como é que você chama? Eu sou o Chico. Chico, tem água encanada na tua rua?
Não tem. Tal, não sei o quê. E você, como é que você chama? Maria. Ô, Maria, tem um pronto-socorro legal funcionando lá na tua rua, tal, no teu bairro? Não, não tem. Você, não sei o quê. Quando eu fiz uma rodada, aí eu perguntei, pessoal, qual que é a notícia mais importante das eleições? Todo mundo um olhando para a cara do outro. Importante, Aí né? o primeiro que respondeu, o Chico, né? Ele falou, professor, eu tô achando que somos tudo otário. É muito simples você botar a moçada para discutir, debater, se tem vontade política para isso e se tem vontade de organizar, né? Agora, a tua vontade política é chamar a Cissa Guimarães para entrevistar a Cláudia Raia, fica complicado, não? Fazer o quê? Perfeito, perfeito. Professor, que os israelenses combinaram com os americanos ali, isso aí é alguma coisa, todo mundo sabe, né? Alguma coisa estão sempre meio juntos. Mas eu quero saber se eles combinaram com os russos também, como estão falando. Estão dizendo que os russos também estão apoiando Israel, que não sei o quê. Será que eles combinaram com os russos também? Isso foi outra coisa que eu falei com o Farinazo agora. Eu falei, Farinazo, o pensador geopolítico mais importante da história do Brasil chama-se Mané Garrincha. Porque o Vicente Fiola, em 58, era técnico da seleção, e daí o Fiola chamou lá a seleção e botou na lousa lá os esquemas lá de jogo dele e tal, não sei o quê. E aqui nós vamos atacar pela direita, os russos vão responder pela esquerda, a gente vai pelo meio, os russos vão fazer isso, vão fazer aquilo, os russos vão não sei o quê e tal, e o Garrincha ouvindo e tal, não sei o quê. Quando o Fiola acabou de falar, o Garrincha levanta a mão e fala, ô, professor, eu entendi, tudo bem, tá tudo certo, mas vem cá, alguém combinou com os russos? Avisaram os russos de tudo isso? Avisaram os russos, então tá tudo certo isso aí, quer dizer, não, a Rússia não pode deixar o Irã cair. Pois é. Isso mesmo. Por mais que o Putin seja amigo do Netanyahu, parece que eles eram amigos, ou são, não sei. A Rússia não pode deixar o Irã cair, porque se entrar lá um regime pró-Estados Unidos ali e que topa fazer o jogo da CIA, isso para a Rússia é o fim do mundo. Assim, é um desastre geopolítico de grandes proporções. Uhum. Então, a Rússia, o Irã não pode cair do ponto de vista da China e o Irã não pode cair do ponto de vista da Rússia. Não tem essa possibilidade. Não existe isso. Nós temos que entender esse negócio aí. Não existe isso aí. Por mais que o Trump fique esbravejando, tal, não sei o quê, por mais que ele seja louco, deve ter gente lá no Pentágono, no Ministério da Defesa lá dos Estados Unidos, que fala para o Trump, calma. Mas eu fiquei preocupado com a declaração do Trump. O Trump diz que vai pensar 2 semanas. Tudo que ele fala é mentira. Ou seja, se ele diz que vai esperar 2 semanas, então ele vai atacar antes de 2 semanas. Isso é um problema, né? Ou não, né? Ou não, né? Por que ele falou em 2 semanas? 2 semanas é o prazo que Israel tem para esgotar as defesas de Israel. Sim, antes, talvez. Por que ele falou em 2 semanas? Para obrigar eles a recuar. Pois é. É uma possibilidade. Faz sentido. É uma possibilidade, entendeu? Faz todo sentido. Eu vou trabalhando com essas hipóteses, que nem o Kim Jong-un. Se fosse para entrar, tem que entrar logo, né? Porque daqui a 1 semana Tel Aviv não vai mais existir do jeito que vai coisa. Ele está esperando o Netanyahu ficar de joelho. O Trump, o Arbex, ele deve estar. Os caras lá, os técnicos, né, lá dos ministérios de defesa, do Pentágono, deve ficar enlouquecido de ter o Trump no comando, né? Porque como fala barbaridade, como ele faz barbaridade, né? Olha, eu confesso que eu me divirto às vezes com o Trump, cara. Eu me divirto com as barbaridades que ele fala, sabe? Mas teve uma invasão muito grande de técnicos intermediários. Pois é, porque imagina tu trabalhar nessas condições com um fanfarrão desses, com né, um falastrão desse na chefia da Casa Branca, deve ser um negócio terrível. Mas não é um grande produtor de grandes presidentes, né? Como eles costumam falar, né? Ali não já teve coisinha ruim ali, mas o Trump, olha, é uma coisa, né? Que isso aí, cara? Eu não me lembro do Bush falando tanta bobagem, do Reagan. O Reagan até falava umas, né, Orbex, mas não tanto, né?
quando é que o Reagan teve uma boa escola na Grande Depressão, né? Ele sentiu os efeitos da Grande Depressão, claro, ele era totalmente capitalista, tal, não sei o quê, mas ele sentiu o que é o drama. O Trump nunca passou por nada parecido. O Trump é um moleque mimado, assim, que... É o guri de apartamento, né? Não teve nenhuma experiência de rua, assim, de nada. O cara E a briga do Trump com o Musk, quem é que leva pior? o Musk já caiu fora, né, meu? Os dois já entraram no acordo. A verdade foi essa. Porque se continuasse mais uma semana, os dois estavam presos já. Pois é. O Os dois já Musk estavam divulgou presos. uns vídeos do Trump junto com o estuprador lá. O Epstein, Isso. que é um tráfico de pedofilia, né? É. Festas com meninas de 14 anos, 13 anos. Um negócio. 250 pessoas, no A, mínimo. a Não, minha, aquilo ali a foi minha, eu aquela. sempre tive. Eu Não, sempre Arbex, tive aquela discussão foi cômica, né, Arbex? Ele começou um alfinetando o outro, e aí quando o Musk jogou essa cartada aí do Epstein, aí o Trump recuou, né? Aí ele, não, peraí. Eu sempre tive a impressão e agora está se confirmando que o Epstein, bom, primeiro que ele era do Mossad, isso aí ninguém coloca mais em dúvida. E segundo, o que eu acho que acontecia é que ele filmava o Clinton, as grandes personalidades dos Estados Unidos, filmava com menores de idade e tal, e tem tudo isso no arquivo. Sim, Isso é a imagina. impressão que eu sempre tive. Quer dizer, é assim que ele mantinha os caras que o A Mossad festa, mantém os caras. a festa da o cueca Moro. dos desembargadores do Eu quero TRT-4 falar era dessa da Michuruca, né? cueca. Mas, meu, eu tô, assim, quando eu era moleque, eu li a história da queda do Império Romano, e na fase de decadência do Império, eu via lá as histórias do Nero, do Calígula. Eu não conseguia entender como é que o Império do tamanho de Roma conseguia produzir Pois é. maluco que nem esses caras. Nós estamos vendo aqui agora. Estamos vendo. Isso daí é um sintoma daquilo que o Marx chama de barbárie. Né? Nós estamos, na minha opinião, nós estamos na barbárie. Nós estamos imersos na barbárie. Essa é a minha opinião. Ô, Arbex, deixa eu agradecer a tua presença, já estamos aqui, já passamos de 1 hora, né? Quase 1 hora e meia. Já estamos avançado aqui. Deixa eu ler aqui alguns comentários interessantes que entraram aqui nos superchats para ti. Ó, a Rita Celeste dizendo que a tua risada é o que tem de melhor. Oh, legal. O Dante aqui dizendo que o Arbex é espetacular e quando ele está em live eu paro tudo para ouvir as suas ponderações. Obrigado. O Rafael Matos também aqui, dizendo que a tua risada tem que ser patenteada como um antídoto ao bolsonarismo. Essa aqui é boa, né? A Sandra Bueno pedindo a história do árabe, né? Ele contou no começo do programa, o Sandra Bueno, que nem o Júlio César conseguiu, né, derrotá-los, né? E vários outros comentários aqui, agradecer a todo mundo. Agradecer ao Arbex, deixar um grande abraço para ti, Arbex. E eu que agradeço. o pessoal estava dizendo aqui também, Arbex tem que voltar mais seguido aí, vamos tentar combinar com o Arbex outras oportunidades aí. Combinar com os russos. Combinar com os russos para eles liberarem o Arbex, para o Arbex vir aqui de novo conosco. Foi muito bom conversar contigo, Arbex. A Voz Trabalhadora está aberta para ti também, quando tu precisar aí, quiser divulgar alguma coisa, quando quiser bater um papo, recomendar alguém para o canal aí para a gente entrevistar ou conversar. Estamos com as portas abertas, a Voz Trabalhadora é de todos nós aí, todo mundo que luta por uma classe trabalhadora mais emancipada, né? O espaço é aberto para todos que estejam nessa trincheira aí, né? Arbex, me diz uma coisa, se tu fosse escrever um livro, qual seria o título do próximo livro? O que tu acha que seria? Barbárie. Boa. É esse. Em todos os sentidos. Aspecto cultural, militar, todos os sentidos.
Mas é preguiça, meu. Isso é um Difícil defeito. começar, professor. Difícil começar. Para o senhor, certamente é fácil. O problema é me disciplinar. No dia seguinte, o senhor já faz 10. O problema é me disciplinar para fazer isso. Com tanto conteúdo assim, não é difícil escrever. Não, não é difícil, mas tem que ter disciplina, tem que ter. Eu tô meio. Tô meio em fase de turismo. Assim que é bom também, né? O Arbex, é isso aí, Arbex. Tem que curtir, ele, essa é a melhor. Não para nós, né? A gente quer o conhecimento dele, né, cara? Não quer deixar ele também. Mas tá bom, gente, é isso aí. Valeu. Muito obrigado, Arbex. Nós vamos seguir aqui, dando mais uma atenção para o chat aqui no final agora. Falou, meu. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Tchau. Tchau. Grande presença aí, Arbex. Papo sensacional. Chegamos a 4.000 na audiência. Vamos dar uma... Antes de fechar, Celso, eu não quero me alongar muito hoje, que eu tenho uns compromissos aí, mas vamos dar uma atenção para o chat aqui. O pessoal botou algumas perguntas interessantes, né? Vamos tentar responder rapidamente aqui, ó. Eu vou lendo as perguntas e tu responde, tá, Celso? Aqui, ó.